Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o meio da semana, mais uma edição do JR23 aqui na tela da TV que mostra você. Obrigado pela sua companhia diária na tela da TV que mostra você, pelo canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais. Vamos agora, eu e você, juntos aqui com toda a nossa equipe, conferir os destaques do programa de hoje. Os números do trânsito em Franca seguem em ritmo preocupante em 2026. Dados do Infociga mostram que a cidade registrou 22 mortes entre janeiro e abril deste ano, uma alta de 144,4% em comparação com o mesmo período de 2025. O governo de São Paulo inaugura na manhã desta quinta-feira o Hospital Estadual de Franca. A unidade será o 9º hospital público entregue pela atual gestão estadual desde 2023 e integra a programação da Caravana 3D, iniciativa que leva ações e políticas públicas para municípios do estado. Essa quadrilha vendia créditos falsos de ICMS. Os créditos de ICMS são valores que você pode abater do valor a ser pago do imposto. O SESI Franca Basquete foi derrotado pelo Brasília por 71-69 na noite desta terça-feira, 26, no ginásio Pedrocão, em Franca, pelo jogo 4 da semifinal do NBB. O São Paulo conquistou a vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, pela última rodada do Grupo C, o tricolor fez a lição de casa no Morumbis, venceu o Boston River por 2-0 e confirmou a melhor campanha da chave. Esses são apenas alguns dos temas que a gente aborda na edição de hoje do JR23. Primeira paradinha e já a gente tá de volta. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Estamos de volta com o JR23, começando o programa desta quarta-feira, meio da semana. Mês de maio está indo embora, última semana do mês número 5, e você acompanhando as informações. Bom, nós estamos no mês de maio, mês que nós temos aí a campanha Maio Amarelo, com diversas ações que mostram aí a necessidade da conscientização, da fiscalização em relação ao trânsito, para evitar mortes. Números, inclusive, que não param de crescer aqui na cidade. Já são 22 mortes registradas nesse ano no trânsito de Franca. Os números do trânsito em Franca seguem em ritmo preocupante em 2026. Dados do Infociga mostram que a cidade registrou 22 mortes entre janeiro e abril deste ano, uma alta de 144,4% em comparação com o mesmo período de 2025. O levantamento revela um cenário de alerta nas ruas e avenidas do município. Apenas em abril, foram 3 mortes no trânsito, número 50% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, os motociclistas aparecem entre as principais vítimas. Já são 9 mortes, com crescimento de 125%. Pedestres também entram na estatística mais preocupante do trânsito francano. 5 pessoas morreram atropeladas nos 4 primeiros meses do ano, um aumento de 150% em relação ao mesmo período anterior. Os dados reforçam a vulnerabilidade de quem circula fora da proteção de um veículo. Além dos óbitos, o Infociga aponta que Franca registrou 941 sinistros de trânsito entre maio de 2025 e abril de 2026. O número ajuda a dimensionar a pressão sobre o sistema viário da cidade, que possui uma frota estimada em 178 mil veículos para uma população de pouco mais de 356 mil habitantes. A taxa de mortalidade também chama atenção. São 14,87 mortes para cada 100 mil habitantes e 2,98 óbitos a cada 10 mil veículos. O custo estimado dos acidentes no período ultrapassa 124 milhões de reais, considerando impactos em saúde, previdência, danos materiais e perdas econômicas. Outro dado que preocupa é a sequência recente de meses com índices elevados. Janeiro terminou com 8 mortes, o pior resultado do período analisado, seguido por fevereiro, com 6 registros, e março, com 5. Embora abril tenha apresentado queda em relação ao início do ano, os indicadores seguem acima dos registrados em 2025. E ainda na área da segurança pública, só para a gente finalizar, né? É claro que toda conscientização é muito importante, a gente vai continuar falando também sobre questões do trânsito. Agora, mudando para falar de uma outra operação que descobriu um esquema de crimes, né? Criminosos envolvidos aí também na venda de créditos falsos do ICMS, envolvendo empresas. Vamos acompanhar a informação. É claro que a Polícia Civil ainda continua também investigando esse caso. Sim, segundo a Polícia Civil aqui de São Paulo, essa quadrilha vendia créditos falsos de ICMS. Os créditos de ICMS são valores que você pode abater do valor a ser pago do imposto. Então as empresas compravam esses créditos achando que iam ter desconto no valor que elas têm que recolher de ICMS, só que esses créditos simplesmente não existiam. A polícia estima em 30 milhões de reais o prejuízo causado por esse grupo que atuava não só aqui em São Paulo, mas também no Paraná. Foram presas hoje 4 pessoas e cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Também foram sequestrados 360 milhões de reais e 6 imóveis. Essa ação é uma operação conjunta entre a Polícia Civil aqui de São Paulo e do Paraná. Intervalo rapidinho, na sequência mais notícias aqui no JR23 para você que está ligado na noite desta quarta-feira. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe na caducando. Eles acolhem todo mundo.
E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta no JR 23 e agora aqui vamos falar sobre aquilo que mexe, com o seu dia a dia. Nós temos percebido aí uma grande oscilação nos preços de combustíveis. Aumenta combustível, aumenta custo de vida, aumenta tudo e a coisa fica realmente bastante complicada. Algumas medidas vêm sendo tomadas exatamente para subsidiar e tentar controlar a alta no preço dos combustíveis. Tem a reportagem, produção? Joga na tela, vamos ver. Produtores e importadores de combustíveis já têm direito ao subsídio de 44 centavos por litro de gasolina. O decreto que garante o direito foi publicado no Diário Oficial da União. Quem vai compensar os gastos é a Agência Nacional de Petróleo. A medida terá validade de 2 meses e tem o objetivo de reduzir os impactos da alta internacional do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio. Já no caso do diesel, a subvenção de cerca de 35 centavos deve entrar em vigor em junho, quando acabará a redução a zero dos tributos federais. Um levantamento da Agência Nacional de Petróleo mostrou que o preço médio do combustível caiu pela 6ª semana seguida nos postos brasileiros. O produto foi vendido em média a R$ 7,16 por litro na semana passada. Desde o pico atingido no início de abril, a queda acumulada alcançou 42 centavos por litro. Agora falando em saúde, um sonho muito aguardado aqui para a região de Franca e que se torna realidade depois de muito trabalho, de envolvimento de diversas autoridades políticas e também da área da saúde, não só de Franca, mas de toda a região. O governo do estado de São Paulo inaugura amanhã o Hospital Estadual para ampliar a oferta de vagas, principalmente em leitos de internação, não só para Franca, mas também para cidades da região. O governador também deve estar presente. O governo de São Paulo inaugura na manhã desta quinta-feira o Hospital Estadual de Franca. A unidade será o 9º hospital público entregue pela atual gestão estadual desde 2023 e integra a programação da Caravana 3D, iniciativa que leva ações e políticas públicas para municípios do estado. Com investimento superior a 186 milhões de reais, o novo hospital contará com 220 leitos e mais de 1,3 mil profissionais. Segundo o governo estadual, a unidade será referência para mais de 720 mil moradores de 22 cidades da região de Franca, ampliando a oferta de atendimentos de média e alta complexidade pelo SUS, Sistema Único de Saúde. A entrega do hospital ocorre em meio à estratégia do governo paulista de ampliar a regionalização da saúde pública no estado. Desde o início da gestão do governador Tarcísio de Freitas, republicanos, já foram entregues 6 hospitais estaduais e 2 municipais com investimentos do Tesouro Estadual. Entre as unidades inauguradas estão os hospitais regionais de Bebedouro, Alto Tietê, em Suzano, Rota dos Bandeirantes, em Barueri, Mirassol e Cruzeiro, além da maternidade de Franco da Rocha, do Hospital Municipal de Bertioga e da maternidade e Hospital da Mulher e da Criança de Mogi das Cruzes. Durante a divulgação da inauguração do Hospital Estadual de Franca,
o governador afirmou que a regionalização do atendimento é uma das prioridades da atual gestão. A expectativa do governo estadual é de que o novo hospital ajude a desafogar a rede pública regional e reduza a necessidade de deslocamentos de pacientes para outros centros de atendimento do interior paulista. Intervalo rápido, na sequência as notícias do mundo da bola no JR 23. É só você ficar ligado. Mais uma vez, o Hexa vai ter que esperar. Escuta isso. Esse é um chamado. Um chamado para bater de frente. De 4 em 4 anos, o país inteiro vibra na mesma emoção. Daqui de dentro, eu já vi isso acontecer. Ano de Copa também é nosso ano. Porque nunca existiu Copa sem a nossa camisa. Nós somos herdeiros do maior reinado que o futebol já viu. E torcer é o nosso legado. Às vezes bate o medo, bate a dúvida, bate a insegurança. E a gente segue. Faz meme, diz que é só futebol. Mas não é. Porque quando isso bate, bate onde dói. Então quando dizem que acabou, que o futebol morreu, que não é mais como antigamente. Mas daqui de dentro, eu já vi isso acontecer antes. E eu já vi a gente dar a volta por cima. Porque na vida no futebol, o brasileiro sempre bate de frente. Bate onde mora o orgulho. Bate que eu bato de volta. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Estamos de volta no JR23 e agora vamos falar de mundo da bola. O SESI Franca Basquetebol, em um jogo eletrizante, acabou perdendo o jogo 4 e a série está empatada, 2-2. Franca e Brasília, vale vaga na final do NBB e a decisão vai acontecer amanhã. O SESI Franca Basquete foi derrotado pelo Brasília por 71-69 na noite desta terça-feira, 26, no ginásio Pedrocão, em Franca, pelo jogo 4 da semifinal do NBB, Novo Basquete Brasil. Com o resultado, a série ficou empatada em 2-2 e a vaga na final será decidida nesta quinta-feira, 28, às 20 horas, novamente no Pedrocão. O Franca começou melhor e abriu o placar com o Mineiro. O Brasília respondeu apenas após 3 minutos, com uma cesta de 3 pontos de Beller. Em um início marcado por erros ofensivos dos dois lados, a equipe do Distrito Federal conseguiu crescer na partida, virou o placar e fechou o primeiro quarto em vantagem, 17-10. No segundo período, o Brasília ampliou a diferença para 11 pontos com uma sequência de bolas de 3. A reação francana veio ainda antes do intervalo.
O time comandado por Elinho Garcia conseguiu reduzir a desvantagem para apenas 2 pontos ao vencer o quarto por 20-15. O terceiro quarto teve forte marcação e equilíbrio, mas novamente terminou com vantagem do time visitante, que venceu a parcial por 17-14. Nos minutos finais, o Franca pressionou em busca da virada e chegou a ter 2 oportunidades para empatar a partida e levar o confronto para a prorrogação. A equipe, porém, desperdiçou os ataques decisivos e acabou derrotada diante da torcida, apesar de vencer o último quarto por 25-22. Mineiro foi o cestinha do Franca com 17 pontos. Jorginho, de volta após contusão, marcou 14. Pelo Brasília, Kovarlan terminou como principal pontuador da equipe com 17 pontos. Momentos decisivos também na Sul-Americana. A equipe do São Paulo conseguiu a classificação. O Santos também venceu o jogo na Vila Belmiro e está na próxima fase da competição continental. O São Paulo conquistou a vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, pela última rodada do Grupo C, o tricolor fez a lição de casa no Morumbis, venceu o Boston River por 2-0 e confirmou a melhor campanha da chave. Os gols da vitória foram marcados por Arthur e Acosta, este último contra. Com os 2 tentos, aliás, o tricolor chegou à marca de 11 mil bolas na rede em sua história. O time de Dorival Júnior chegou aos 12 pontos na chave e foi às oitavas de final como líder. Equipe paulista dependia só de si para confirmar isso, e o fez de maneira invicta, 3 vitórias e 3 empates em 6 jogos. Esta foi a primeira vitória de Dorival desde que retornou ao Morumbis, para sua terceira passagem. O resultado também interrompeu uma sequência de 8 jogos sem vitória, a pior da década, até então. Classificado, o São Paulo volta a campo neste domingo, contra o Remo. Será a despedida do clube antes da parada para a Copa do Mundo. A bola rola às 20h30, de Brasília, no Mangueirão, pelo Brasileiro. Bom, eu acho que dentro da competição, primeiro nós tínhamos a necessidade de garantirmos a nossa classificação, vindo com a primeira colocação do grupo, é um fato importante. Tivemos hoje uma partida mais ou menos com as mesmas características da partida anterior. Nós temos bons momentos, boas situações acontecendo, comportamentos sendo repetidos e, de repente, em algum momento da partida, a gente perde um pouco esse controle, porque nós perdemos a posse de bola. Então, eu acho que é um fator que tem chamado a atenção, nós temos que procurar uma correção, vamos tentar trabalhar. Foi apenas um bom resultado, nada além disso. Eu acho que passo a passo em busca aí de uma regularidade. Em uma noite inspirada de Gabigol, o Santos venceu o Deportivo Cuenca da Venezuela na Vila Belmiro por 3-0, resultado mais que suficiente para seguir vivo na Copa Sul-Americana. O Santos começou bem o jogo e abriu o placar aos 13 minutos, com Gabigol. Depois do gol, os visitantes melhoraram e conseguiram equilibrar as ações, deixando o jogo mais travado. Na segunda etapa, o Peixe precisou de poucos minutos para resolver a partida. Miguelito, marcando pela primeira vez no Santos, e Gabriel Bontempo aproveitaram assistências de Gabigol para balançar as redes antes dos 15 minutos. Ainda deu tempo de Gabriel Brazão defender um pênalti nos acréscimos. Leguizamon desperdiçou a cobrança pelo Deportivo Cuenca. A boa vitória garantiu o Santos nos playoffs pelo segundo critério de desempate, o saldo de gols, 2-1 do São Lourenço da Argentina. Vamos falar um pouquinho do jogo antes, né? Eu acho que também, igual você falou, eu também acho que a gente fez um grande jogo. Lógico que não conseguimos manter 90 minutos do mesmo jogo, né? Mas fizemos pelo menos 2 a 3 terços da partida com domínio total do jogo, né? Com bastante troca de passes, com jogadas de bastante criatividade. Hoje fizemos 3 gols. Tivemos a possibilidade de fazer mais. Eu acho que foi um jogo muito bem jogado de nossa parte, né? E no final do jogo, ainda para premiar a atuação do Brazão, teve esse pênalti e ele acabou pegando o pênalti, né? O que premia ainda mais a atuação dele. Porque aqui em Santos tem muito disse-me-disse, sabe? Muito disse-me-disse. O pessoal fala que eu tenho problema com o Brazão. Nunca tive problema nenhum com o Brazão. O pessoal fala que o Brazão não ia jogar, que estava fora, que depois voltou a jogar. Nunca falei que o Brazão ia ficar fora. A gente só não fala quem vai jogar. Lógico que tem um monte de perguntas, se é esse ou se é aquele. Ontem,
Ele ficou fora por causa de uma batida que ele tem aqui do lado. Ele treina com uma espuma grande, então ele ficou fora e falaram que ele estava fora, por isso ou aquilo. Então são coisas assim que só trazem prejuízo para a gente, né? E isso tudo vai acarretando. O torcedor pensa, pô, isso aqui é uma bagunça. Então se o cara está dentro, está fora, ele nunca esteve fora. Ele é testemunha disso. Então ele trabalhou bem, se preparou bem, ele tem uma cobrança muito grande em cima dele, e ele tem que entender isso, que foi o que ele conquistou, principalmente no ano passado. Ele foi um dos responsáveis direto por o Santos ter ficado na primeira divisão. Ele foi o melhor em diversos jogos e esse ano ele não estava sendo. Então tem esse comparativo, né? E ele, apesar de jovem, ele tem que saber que isso foi uma conquista que ele teve e ele vai ter que trabalhar em cima disso também. Falando em Libertadores da América, a equipe do Corinthians joga hoje contra o Platense, né? E é claro, jogo importante, mas o Corinthians já está garantido, classificado na próxima fase. Memphis Depay deve voltar ao time titular do Corinthians na noite desta quarta-feira, às 21h30, contra o Platense, da Argentina, na Neoquímica Arena, pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Depois de quase 2 meses no departamento médico, o atacante entrou em campo no último domingo, contra o Atlético Mineiro, e está apto para jogar por aproximadamente 60 minutos diante da equipe argentina. Caso seja convocado nesta quarta-feira para defender a seleção da Holanda na Copa do Mundo, Memphis será liberado pelo Corinthians logo após a partida em Itaquera para se apresentar à delegação europeia. Com isso, o camisa 10 não seria relacionado para o confronto contra o Grêmio, no sábado, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Em busca de melhorar a colocação geral do Corinthians na Libertadores, Fernando Diniz deve optar pela presença dos principais jogadores do time em Itaquera. A gente sabe da importância do jogo para classificação de primeiro geral, para trazer todas as decisões para dentro de casa. Com o apoio da nossa torcida vai ser muito importante para a gente chegar à final e quem sabe conquistar o título. Ele passou os pontos fortes e também alguns pontos vulneráveis do adversário, e a preparação foi a melhor possível. Agora é colocar em prática e a gente está preparado. Final de JR 23, agradecendo você imensamente pela audiência, a companhia aqui na tela da TV que mostra você.